Souza está perguntando sobre a SAF do Vasco. Hoje de manhã eu fui comprar pão aqui no condomínio, e aí um senhor que mora no Rio, mas que me conhecia, veio contar que é vascaíno e tal, e que acompanha sempre as notícias e queria saber sobre o Vasco. Aí eu até contei para esse senhor, esqueci o nome dele, sobre qual a minha fonte no Vasco. Para vocês eu não vou poder falar, para ele eu pude, né? Mas é uma fonte super importante do Vasco que contou, Nicola. A gente já conversou com pelo menos 10 players, 10 interessados, 10 empresas, fundos, investidores que procuraram entender um pouquinho melhor o processo de SAF do Vasco. Mas ninguém apresentou proposta enquanto não tiver proposta. Nicola, mas e aquela oferta de 600 milhões de reais que um monte de gente especulou na semana passada? O Vasco assegura que trata-se de uma grande invenção, não há proposta nenhuma, tá bom? A parada é que já podem ter apresentado uma proposta não vinculante. Rafael Meirelles é quem fala sobre SAF Vasco. Essa pessoa do Vasco com quem conversei, ela me pareceu bem honesta, bem transparente. E ela jurou que, ainda que não possa dar todos os detalhes, se tivesse havido alguma proposta, ela me contaria, tá? Então, eu vou acabar por acreditar. Sobre o Cristaldo, ele pode sair do Grêmio por empréstimo? Rafael Meirelles, o Cristaldo está na lista que eu falei para vocês agora há pouco, dos atletas que não têm sido utilizados, né? O Cristaldo, até estava conversando com o dirigente do Grêmio, ele se referiu ao Cristaldo como um vagalume. Joga só de vez em quando, às vezes arrebenta, mas é muito pouco, né? Para um cara que custa na casa dos 400 mil. O Cristaldo gostaria de ter um aumento salarial, e esse aumento não vai ser oferecido. Até por isso, existe uma possibilidade real de o Cristaldo ser negociado. Ao contrário do Vila Sante. Chegaram a especular Vila Sante no Galo, esqueçam essa história. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de dólares pelo Vila Sante, e a resposta foi de que o Grêmio que gostaria de um dinheiro muito maior para liberar o atleta, tá bom? Que mais? O Hugo Burro. Oi, Nicola, queria informar ao senhor que o Vasco está em negociação com o jovem atleta Sissoko. Obrigado, Hugo. O Antônio Carlos Piscite. Boa noite, Nicola. Quero saber notícias do Vascão. O que mais que eu posso contar para vocês sobre... reforços nessa janela não devem mais chegar, tá? Negociação com o Palácios esfriou. O pessoal do Galo entende que o melhor é insistir nele para que possa recuperar o dinheiro. E hoje, Carille e diretoria do Vasco entenderam que o elenco atual já resolve basicamente as necessidades, e já que não tem dinheiro, não vamos gastar à toa. Mais ou menos esse é o lema, tá? Rafael Meirelles, com a iminente saída do Paê, o Cristaldo poderia ser uma boa? Acho que sim, acho que poderia ser uma boa sim. E nem é tão caro, né? Se o Paê ganha 1,5 milhão de reais por mês, estava contando, o Cristaldo ganha entre 300 e 400 mil reais por mês. Nicola, você viu o Edmundo detonou o Pedrinho, Santana e os reforços do Vasco na live dele agora há pouco. Não vi não, Rafa. Estava fazendo as coisas aqui, depois eu vou dar uma olhada, tá bom? Sobre o Vasco, estava contando para vocês que não há propostas da SAF, não tem nada, nem pintou oferta, nunca houve oferta, desde que a 777 foi embora, e que o Vasco não deve mais trazer jogadores nessa janela de transferência. Bora falar agora sobre Fabinho, atacante que pertence ao América e mais novo alvo de um leilão no futebol brasileiro. Já havia contado para vocês sobre uma proposta oficial feita pelo Vasco alguns dias atrás. O Vasco chegou a assinar com $1 milhão parcelado. O América disse que não faz negócio com clubes brasileiros se não for com pagamento à vista. O Coelho que inclusive pede $1,5 milhão. Importante contar que Grêmio e Corinthians apareceram como possíveis interessados, ainda sem qualquer contato com o América. E aqui que vem outra novidade importante. O Galo quer a contratação do Fabinho. Fabinho que já trabalhou com o Cuca, treinador do Atlético, nos tempos de São Paulo. A indicação do Fabinho é um pedido do Cuca, que gostaria de voltar a trabalhar com o jogador. Fabinho, que tem 25 anos de idade, 1,81 m de altura, faz a ponta, mas eventualmente pode ser utilizado como um camisa 9 falso. Só para completar, o América só vai fazer negócio com o Atlético se a compensação financeira for próxima desse $1,5 milhão e se o Galo garantir que não vai vender o Matheus Mendes na metade da temporada, goleiro que pertence ao Atlético e está emprestado ao América até dezembro. Só para arrematar, em relação ao Fabinho, jogador que na temporada passada havia feito ótima Série B, também tem bons números no Campeonato Mineiro desse ano e é representado por Júnior Pedro. Notícias do Vascão, abraços. Vinícius,
Deixa eu falar um pouquinho sobre a situação do Fábio Carille, tá? Há uma contestação cada vez maior do torcedor do Vasco em relação ao Carille. A avaliação é de que o time não consegue performar bem, enfim, não tem jogado bem. E aí eu levei esse questionamento pro pessoal da diretoria. O que eu ouvi assim, cara, o Carille passou durante todo o Campeonato Carioca lamentando a ausência de jogadores que seriam importantes pro esquema que ele quer montar. O Carille é um cara que monta bem o sistema defensivo e que precisa, para que o seu esquema funcione, de jogadores de velocidade. E ele não tinha esses jogadores no Campeonato Carioca, os caras foram chegando tudo na reta final. Lloyd Augusto, o Garré, embora o Garré tem uma característica um pouco diferente, mas o Nuno Moreira, enfim, diante desse cenário, a avaliação do Vasco, até em nome da justiça, é de dar ao Carille a chance de usar essa pré-temporada, essa intertemporada entre o Carioca e o Brasileiro, para colocar todos os seus conceitos e para utilizar os jogadores de velocidade que ele tanto pedia. E aí, após essa oportunidade, é que o Vasco vai fazer uma avaliação um pouco mais definitiva do trabalho do Carille, tá? Na minha humilde opinião, o Vasco deve dispensar o Carille e contratar o Renato Gaúcho urgente. O Vasco precisa de um centroavante de velocidade. Vini, o Renato Gaúcho foi cogitado no Vasco, mas ele não quis aceitar. Sabe aquela história de que você faz o convite para o cara te pede um valor astronômico para não dizer não? Foi exatamente o que aconteceu com o Renato Gaúcho e o Vasco. O cara pediu mais ou menos 3 milhões de reais entre salários para ele, para a comissão e a comissão para o empresário. O Vasco agradeceu e disse obrigado, mas se você tinha uma realidade no Grêmio, essa realidade é aplicada só no Grêmio. Em todos os outros clubes você é um técnico comum, tá? Sobre centroavante de velocidade é difícil, hein, cara? Difícil um centroavante de velocidade. A gente pode discutir se há necessidade de ter um reserva para o Verratti. Até pode ter, mas eu acho que há posições mais carentes. Eu acho que o Verratti tem cumprido bem a função. Verratti, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado do Cano e do Max. Só confirmar aqui, só artilheiros, Campeonato Carioca. Eu acho que é o Max do Sampaio Corrêa. É isso mesmo, ó, Verratti, Cano e Max do Sampaio Corrêa. O Max, que inclusive foi especulado como possível reforço do Vasco, mas a verdade é que ele foi oferecido ao Vasco, mas não houve grande encantamento não, tá? Paulo Ricardo pedindo para falar sobre o Vasco, contar um pouquinho sobre o Carille. O Carille já não é unanimidade entre torcedores do Vasco, né? Mas a decisão da diretoria do Vasco foi de efetivá-lo, não, mas de segurá-lo. Porque o Carille, na visão da diretoria, teve uma enorme dificuldade em colocar em prática o trabalho dele sem os pontas, sem os homens de velocidade. O Carille é aquele cara que se defende bem e precisa da velocidade no contra-ataque. Sem os pontas, ele teve seu trabalho dificultado. O Vasco foi ao mercado e contratou pontas, e agora vai esperar que ele consiga resultados. Se a coisa não acontecer nas primeiras rodadas do Brasileiro, aí sim o Carille vai correr risco de demissão. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Pumita Rodrigues fica ou sai do Vasco? Lateral que não consegue ser titular absoluto, embora apareça como uma espécie de 12º jogador. Recentemente o nome dele foi especulado no Santos, embora sem confirmação do Peixe. Existiram também sondagens de clubes da América do Sul. Para todos os casos, o Pumita Rodrigues disse que fica. O uruguaio de 28 anos de idade está super adaptado ao Rio e também ao Vasco. Família gosta da cidade, ele entende que é querido pelo torcedor e não pretende deixar o Cruz Maltino nesse momento, mesmo longe de ser titular. Nos últimos 5 jogos, ele nem entrou em 2 deles. Nos outros 3, saiu do banco de reservas. Temporada atual de 9 jogos e 1 assistência, só conseguiu ser titular em 2 oportunidades. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco: você preferiria que o Pumita ficasse ou fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco da Gama para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal também, caso não for inscrito. Estamos aí subindo muito aí inscritos no nosso canal e contamos com a ajuda de vocês, vascaínos, para a gente atingir nossa meta de 30 mil inscritos aqui no canal do Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos. À tarde voltaremos com mais informações
para você do Vascão da Gama.